Pronto, agora eu coloquei para gravar. Então, turma, o assunto de hoje é números reais, tá? É o nosso último tópico de conjuntos numéricos. Depois daqui a gente vai fazer mais conta, né? A gente vai ver potenciação, radiciação, um negócio assim mais complicadinho, né? Mais punk. A aula de hoje a gente conclui, tá? Números reais. A gente conclui conjuntos numéricos. A gente vai começar e terminar números reais e vai concluir essa saga de conjuntos numéricos, tá bom? A gente começou lá vendo do mais simples, que eram os naturais, e dando sequência até chegar aqui nos números reais. Então, basicamente, essa aula de hoje é como se fosse uma pequena revisão, tá? Então, vamos lá. Como eu disse, números reais, né? Basicamente, aí, todos os números. Esse que é o conjunto dos reais. Então, o que ele é? Ele é representado pela letra R, né? Lembrando que sempre nesses conjuntos numéricos, nunca é o número, a letra que representa nunca é normal. Ela sempre tem uma perna ali a mais, um negócio assim. Vou colocar minha caneta aqui. Então, é esse R, né? Com uma perninha extra aqui do lado. Né? Reais. Então, é bem intuitivo, né? R de reais. Como vocês sabem, alguns não são intuitivos, né? Como, por exemplo, Z é de inteiros. Então, não é tão interessante assim, né? Z de inteiros não dá para a gente ficar lembrando tão facilmente. Assim como Q, que é de racionais, também não dá para lembrar tão fácil assim. Só que os outros, eles são bem intuitivos. R de reais, N de naturais, I de racionais. Então, assim, alguns são bem intuitivos, outros não. A maioria é intuitivo, tá? Nesse caso aqui nós temos o R, que são os reais. Então, é bem fácil de lembrar. E ele é formado por quais números? Todos os outros que a gente estudou até agora. Por isso que eu sempre falei para vocês em todas as aulas. Para entender um conceito aqui dentro desse conteúdo, tem que entender pelo menos um pouquinho do conceito anterior, porque a gente fez uma escada. Naturais primeiro, depois inteiros, depois racionais, depois irracionais na última aula. E, finalmente, nós estamos nos reais, tá bom? Então, os reais, eles são a junção de todos os conjuntos que a gente viu anteriormente. Os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Juntou todos esses caras, dá os reais. Então, olha só, o primeiro conjunto que a gente viu. Vou voltar lá que eu vi que alguns não gostaram aí que eu passei, né? Vou dar mais um tempinho aí que eu vi que tem gente copiando ali. Vamos lá, bem rapidão. Podemos? Posso passar? Ótimo, vamos lá então. O primeiro conjunto que a gente viu foram os números naturais, né? Não foi a primeira aula, porque a gente viu algumas coisinhas nas primeiras aulas, né? Tratamento da informação, alguns exercícios, mas a primeira aula dessa saga de conjuntos foi justamente os números naturais, tá? E aqui agora nós vamos dar uma relembrada, né? Porque os naturais, os reais são todos esses conjuntos numéricos. Então, para entender eles, a gente precisa entender todos os outros antes dele, né? Então, os naturais, eles são todos os números estritamente positivos e o zero. Tá? Os naturais foi o primeiro conjunto que a gente viu, é o mais simples de todos. Ele é representado por esse símbolo aí que está na tela de vocês, né? Bem grande. É um N com uma perninha a mais ali. É sempre assim. É a letra e aí tem uma perninha a mais em algum lugar. Ou no meio, ou na hora de fazer ela, é sempre uma perninha a mais. Então, o que são os números naturais, turma? Os números naturais são aqueles estritamente positivos, inteiros,
Não tem fração, não tem vírgula, não tem nada disso, tá? São números inteiros e positivos também, não tem negativo, tá? Então, ele começa aqui no zero, ele é o único que tem um início, né? Ele começa no zero e vai 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, infinitamente. Não tem fração, não tem negativo, não tem número com vírgula, não tem nada disso, tá? Ele é estritamente os números positivos e o zero, tá? São os números mais simples que tem para a gente tratar, certo? Algumas coisas que dá para a gente relembrar sobre os números naturais, né? Eu já disse que eles são um conjunto mais simples, né? Porque são somente números inteiros e positivos. Eu já disse que é o único conjunto que tem um início, mas ainda assim ele é infinito, tá? Vamos lembrar disso. Ele é um conjunto infinito, porque ele nunca acaba. Ele tem um início, mas ele nunca acaba. Bom, agora eu vou dar um tempinho para vocês copiar. Eu estou vendo que alguns estão copiando. Vou dar um tempinho. Assim que a gente puder seguir, se eu não perguntar, vocês fazem um joinha aí que eu passo para frente. Posso dar sequência? Certo, vamos lá então. Próximo conjunto, ainda seguindo a nossa linha de raciocínio, seguindo a nossa aula, conjunto dos números inteiros, foi o segundo conjunto que a gente viu, né? Então, esse conjunto é formado pelos elementos dos naturais, né? De novo, eu sempre falava, turma, para entender um conceito tem que entender o seu anterior. Eu sempre falei isso, sempre insisti nisso. Por quê? Geralmente um tá sempre, geralmente não, sempre tá um relacionado com o outro. Então, nesse caso aqui, a gente viu os naturais lá primeiro, beleza, tudo certinho. Ampliamos aí para os números inteiros. O que são os inteiros? Ele é formado pelos naturais, que a gente já viu, né? Os naturais estão ali, e mais os inteiros negativos, tá? Ele é representado pela letra Z, que é o símbolo que está aí bem grande na tela de vocês. Vamos ver com a perninha ali, né? Cadê minha caneta? Um Z, tem uma perninha ali atrás. É um Zzinho diferenciado. Por que que a gente diz que os naturais estão dentro desse conjunto? Parece que o pessoal caiu. Vou aguardar. O pessoal de Pétalas caiu da reunião, da aula. Para gravar de Pronto, retomando então, né? A gente tinha falado aí que o conjunto dos inteiros é representado aí por esse Z, que tem uma perninha a mais. E como que é, quais são os números desse conjunto? A gente tem o anterior, que são os naturais, né? Tá aqui 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Esses são os naturais. Daqui para lá são os naturais. E o que tem a mais aí? Que tem além disso? Nós temos os negativos aqui, ó, -1, -2, -3, -4, assim por diante. Então, esse conjunto não tem início nem fim, né? Com certeza ele é infinito. Ele não começa de lugar nenhum e nem termina. Ele vem de menos infinito, né? Que são infinito negativo, e vai até o infinito positivo. Acaba. Né? Não acaba de forma alguma. Então, percebam, os naturais são ali dentro, né? Os naturais são aqui do zero para infinito positivo, e aí nós temos a adição dos números negativos. Qualquer número negativo? Não, tá? São os negativos inteiros, não tem fração negativa ou decimal negativo, não tem nada disso. Ainda é bem simples, tá? São os naturais, que é os zeros inteiros positivos,
mais os inteiros negativos, -1, -2, -3, assim por diante. Nada de fração, nada de decimal ainda, certo? Esse é o conjunto dos números inteiros. O que o conjunto dos números inteiros traz para a gente? Ele traz a questão do jogo de sinal, certo? Porque se a gente for fazer uma soma ou uma subtração, usando os inteiros, provavelmente, em quase todos os casos, vai precisar do jogo de sinal. Qual que é o jogo de sinal? Deixa eu pegar minha borracha aqui e apagar esse Z. Jogo de sinal. A gente tem mais com mais sendo igual a mais, menos com menos sendo igual a menos, mais com menos. Opa, aqui menos com menos é mais. E menos com mais também sendo igual a menos. Qual que é a generalização disso? Parece um bicho de 7 cabeças. Mas qual que é a generalização? Quando nós tivermos sinais iguais, são esses dois casos aqui, então vai dar mais, certo? Mais com mais e menos com menos, dá mais. E quando nós tivermos sinais diferentes, que é o caso do mais, menos e menos, mais, são diferentes, então a gente vai ter menos, tá? Sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo. Simples assim, é isso que essa inclusão dos números inteiros traz de especial aí pra gente, tá? O jogo de sinal, certo? Eu vou dar um tempinho então para vocês copiarem. Tem alguém copiando ainda? Não? Tá bom, então vamos dar sequência. Racionais. Nosso terceiro... lembrando que os inteiros, eles renderam aí para a gente 2 aulas, né? Justamente porque tem esses conceitos por trás deles, né? Ele é um pouco difícil de entender e tem essa questão do jogo de sinal. Então, rendeu 2 aulas para a gente, uma praticamente metade dela só fazendo o jogo de sinal, tá? Evoluindo um pouquinho mais, a gente tem os números racionais, tá? Racionais. Ele é representado pelo Q, né? Como sempre, é um Q especial. Escrevendo ele, seria algo em torno de um Q assim, né? Faz o Q e puxa uma perninha ali. Tá? Essa seria a forma de escrever o Q. Ou se for fazer um Q de mão, né? Um Q, uma perninha aqui. Tá? Um Q diferenciado. Ele representa os racionais. Então, como eu falei para vocês, nem sempre, né, o símbolo é intuitivo, tá? Porque todos eles são letras, mas nem sempre essa letra tem a ver com o nome, tá? O primeiro era naturais, representado pela letra N, beleza, né? N de naturais, tá ok, tá bonito. O segundo já era inteiros e é representado pela letra Z. Z de inteiro já não é ok, né? Não, é difícil, tem que lembrar para saber que Z representa os inteiros, porque não tem muita relação, tá? O terceiro conjunto são os racionais, e é um Q. Também não tem uma relação legal ali, não parece interessante, né? Q de racionais. É outro que também teria, sim, que saber, decorar, né? Então, esses racionais, eles são representados por esse Q, né? Nunca é um Q normal, tem a perninha ali, certo? E quais são os números que pertencem aí para esse Q? São os números naturais, né? Os inteiros, e aí a gente já adiciona um monte de coisa nova, né? No anterior, nos inteiros, a gente adicionou ali só os inteiros negativos. Beleza, adicionamos pouca coisa. Nesse caso aqui, adiciona muito, né? De novo, isso justifica o porquê que tem que saber um para fazer o outro, tá? Dentro dos racionais, dentro do Q, tem os naturais e os inteiros, que são justamente os 2 conjuntos que a gente viu antes. Bom, esses 2 caras aí. Então, olha só. Aí dentro tem os naturais, que são zeros positivos, tem os inteiros, né, que daí já inclui para a gente os negativos também, né, os inteiros negativos. E agora, a mais, nós temos os decimais, certo? O que é um número decimal? É um número que tem vírgula, né? 0,5, 2,5, 7,2, qualquer número com vírgula é um decimal, tá?
Então, de novo, aqui a gente tem primeiro aí os decimais, todos os números que carregam vírgula estão aqui. A mais, nós temos os números fracionários, que são números fracionários, está no nome. São frações. Fracionários, frações, dá para interligar. Que tipo de frações? Todas elas. Toda e qualquer fração, certo? Está aqui. E existem infinitas frações. A gente pode colocar 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 2 sobre 1, 2 sobre 2, 2 sobre 3, 2 sobre 4, assim por diante. A gente consegue montar infinitas frações. Todas essas frações estão nos racionais. E, por fim, e um pouco mais difícil, nós temos a dízima periódica, especificamente. Dízima periódica. O que é uma dízima? É um número que possui vírgula e que tem infinitas casas após a vírgula, né? Não acaba nunca. Por exemplo, 0,33333 e assim vai. Não acaba, fica repetindo 3. Isso é um exemplo de dízima periódica. É uma dízima, né? Que significa que possui vírgula e tem infinitos números após a vírgula, e é periódica. O que significa ela ser periódica? Ela possui um período. E o que é possuir um período? Eu sei o que vai se repetir ali depois da vírgula. É 3. Nesse caso, nesse exemplo, é 3. Eu sei que vai ficar repetindo 3 infinitamente. Nunca vai acabar, mas eu sei que é o 3. Certo? Não muda. Vai ser 3, eu sei. Então, quando eu sei o que se repete ali após a vírgula, é uma dízima periódica. Um exemplo que não é dízima periódica, que não está nesse conjunto, o π. Né? O π vale 3,14, 1,5 e 2 e muitas outras coisas. Né? É uma dízima, porque é um número com vírgula, que tem infinitas casas ali após a vírgula, né? Nunca vai parar esses números, só que eu não sei o que vai repetir ali depois da vírgula. É aleatório esses números aí. Então, é uma dízima, mas não é periódica. Então, o π não está nesse conjunto. Ele não está. Nesse conjunto, a gente tem, de novo, reprisando, os naturais, os inteiros, os decimais, que são números com vírgula, os fracionários, que são as frações, e as dízimas periódicas apenas. Não as dízimas, mas as dízimas periódicas, que tem um período que a gente sabe que está repetindo depois da vírgula, certo? Então, como que a gente escreve, né, embaixo? Percebe, tem o menos 2, aí aqui tem menos 1,23, porque é um número com vírgula, é um decimal, está aqui dentro. Menos 1, 0, que menos 1 é inteiro, 0 é inteiro e natural. Aí nós temos o 1 positivo, 2 positivo, 2,5. Podia colocar aqui infinitas representações de fração, né? 2/5, 4/7, meio. Podia colocar aqui, né? Frações também, dentro desse conjunto. Em geral, como que a gente identifica um número que é desse conjunto? Se eu puder escrever ele na forma de fração, então está dentro desse conjunto. Eu tenho certeza que está dentro desse conjunto. Então, por exemplo, um número natural, número 2. Eu consigo escrever esse número na forma de fração? Eu consigo, porque eu coloco ele aqui, ó, sobre 1. Agora é uma fração. E eu não mudei o valor dele. 2 sobre 1 continua sendo 2. Então, 2 é um número racional. Isso vale para todos os naturais. Eu pego qualquer número natural, coloco sobre 2, não vou mudar o valor dele, vai continuar sendo a mesma coisa, então ele é racional. Número inteiro. Eu tenho lá, por exemplo, o menos 1. Ele é uma fração? Não, mas eu posso colocar ele sobre 1. Menos 1 sobre 1 continua sendo menos 1, não mudei nada, só que agora está escrito no formato de fração. Então, ele é racional também. Outro exemplo, né? 0,33333, esse que eu trouxe aqui. Eu consigo escrever na forma de fração. Ele é 1/3, 1 dividido por 3. Se vocês pegarem aí 1 dividido por 3, vocês vão perceber que vai dar exatamente isso, vocês fazerem na calculadora ou em algum lugar. Vai dar 0,333, não vai acabar nunca. Vai acabar porque a calculadora de vocês não tem tela infinita, né? Tela
ela acaba. Mas a gente sabe que o 3 ele se repete infinitamente, tá? Então, eu consigo escrever dízimas periódicas, que é o caso desse 0,333 aí, em fração. Todas as dízimas eu consigo escrever na forma de fração. Todas elas. Então, se eu posso escrever na forma de fração, ela é racional, ela está dentro desse conjunto, certo? E os próprios fracionários, que são as frações, né? Então, qualquer fração ou qualquer coisa que eu consigo escrever como fração está dentro desse conjunto. É assim que eu identifico. Certo? Tem alguém copiando ainda? Tem? Então, vou esperar, vou aguardar um pouquinho. Ok, vou aguardar um pouquinho, então. Pode passar. Ok. Vamos dar sequência, então. Agora, o último que a gente viu, né, na aula passada, conjunto dos números irracionais. Esse aqui já é mais chato, já é mais complicado, difícil de estudar e tudo mais. Né? O que é o conjunto dos números irracionais? Ele é formado pelos números que não são dízimas periódicas, tá? Ou, no caso, que são dízimas não periódicas, é a mesma coisa, tá? Primeira coisa que eu digo aí para você, esse conjunto é formado pelos números que são dízimas não periódicas, tá? Ou seja, são decimais infinitos, decimais são o quê? Números com vírgula. Então, são números com vírgula infinitos que não possuem uma repetição de número após a vírgula, certo? Ele é representado pela letra I. Então, quem são os números irracionais? São as dízimas, né? Ou seja, número com vírgula, que tem infinitas casas após a vírgula. Qual que é a diferença dele para a periódica? Nele eu não sei o que está repetindo ali após a vírgula. Porque são números aleatórios, vai continuar para sempre, números aleatórios, não tem como prever, certo? Isso são dízimas não periódicas, certo? Então, nos irracionais tem só esses números, dízimas não periódicas. Só que é uma infinidade de números, né? É muito número, né? É infinito, claro. Mas, assim, não é difícil encontrar um número irracional. Aqui eu trouxe aí para vocês de exemplo números exatamente como ele descreve, né? Números com vírgula e que a gente não sabe o que está se repetindo ali após a vírgula, beleza. Mas existe outra cara para esses números. Por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2 é o exemplo mais clássico de número irracional. Se eu tentar encontrar a raiz de 2, né, o que é raiz? É um número multiplicado por ele mesmo que dá o que está dentro da raiz. Ou seja, no caso do raiz de 2, eu tenho que procurar um número que, se eu multiplicar por ele mesmo, dá 2. E o que acontece? Se a gente for tentando chutar números, a gente vai lá 1, 1,5, e aí diminui ou aumenta, e vai jogando, vai aumentando o número, vai abaixando, isso e aquilo, nunca vai dar o resultado exato. Sempre vai chegar muito perto de raiz de 2, muito perto, 1,999, muito perto. Mas o que acontece? Nunca vai dar raiz de 2, certo? Jamais vai dar raiz de 2. Sempre vai dar muito pertinho. A gente vai aumentando ali os números, certo? Depois da vírgula, vai aumentando, e nunca chega no raiz de 2. Então, raiz de 2 é um exemplo clássico de número irracional. Ele é escrito assim, raiz de 2. Por quê? Com raiz de 2 a gente consegue fazer conta, né? Agora, com um número infinito já não tem como, né? É impossível. Outros exemplos de número irracional, raiz de 3, raiz de 5, né? Quase todas as raízes não exatas são irracionais, quase todas elas. Não são todas, mas a grande maioria. Tá bom? Então, essas raízes não exatas, que são a grande maioria, são números irracionais.
porque a gente tenta aproximar, vai aumentando os números após a vírgula e aproxima sempre cada vez mais, mas nunca chega no número que a gente quer exatamente, certo? Eu estou vendo que tem bastante gente copiando, então vou deixar vocês copiarem um tempinho antes de passar para frente. Ali naqueles exemplos, pessoal, para quem ainda está copiando, vocês podem incluir, tá? O raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, tá? Ali onde tem irracional, igual, aí tem esses vários números aí infinitos, pode colocar em qualquer lugar, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, tá? Para vocês não esquecerem que eles são bons exemplos de números irracionais. E lembrando, tá, que esse i é um i com duas perninhas, né? Parece um 2 em números romanos. É um i com duas perninhas. Tá? Então, nesse exemplo aí, né, está destacado que esse tópico, coloquem aí dentro dele o raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, que são exemplos, tá? Já. Certo, vamos lá para frente, então. Finalmente, a gente chegou, então, no tópico da aula de hoje, números reais. Né? Aí pensa, por que a gente voltou em todos esses outros números? Porque, como eu disse já algumas vezes, os reais são basicamente a junção de todos aqueles lá. Basicamente não, é exatamente isso. Se juntar todos aqueles conjuntos anteriores, a gente chega nos reais. Quais são os conjuntos? Naturais, inteiros, racionais, irracionais. Esses quatro conjuntos. Se juntar eles, a gente chega nos reais. Lembrando também, né, do conteúdo do conjunto anterior, irracionais, ele também é autoexplicativo. Né? Ele é bem autoexplicativo. Por quê? Se a gente escrever irracionais, a primeira letra é I, que é justamente o símbolo dele, um I. Né? Então, assim, N de natural é intuitivo, agora o Z de inteiros não é intuitivo, a gente tem que decorar. O Q de racionais não é intuitivo, a gente tem que decorar. I de irracionais é intuitivo, né? I de irracionais, ok. E agora R de reais, certo? É intuitivo também, R de reais está ok. E, de novo, é um R com uma perninha aqui atrás, certo? É sempre um número diferente. Então, o que ele está dizendo aí? Como o conjunto dos números reais possui todos os conjuntos descritos acima, eu coloquei acima, mas é anteriormente, né? Sua representação numérica é. Então, olha só. Em suma, como eu falei, os reais são exatamente a junção de todos os outros. Não tem nenhum acréscimo, tá? Porque a gente tem primeiro ali os naturais, aí nos inteiros a gente tem os naturais mais um acréscimo, depois vem os racionais, que são os naturais, os inteiros, mais um acréscimo. E aí, separado de tudo isso, nós temos os inteiros. Os inteiros estão completamente ali distantes. Né? Os inteiros são uma coisa completamente diferente. Não tem correlação.
E aí, juntando tudo isso, nós temos os reais, sem nenhum acréscimo, é só juntar os 4. Certo? Então, a gente tem aqui exemplos. Ó. -4, -3, -2, -1, que são números inteiros. Nós temos aí o 2, 3, o 23, né? O 0, que é número natural, 1, que é número natural, o 2, o 3, que são números naturais. A gente poderia ter aqui também uma fração, um quarto, né? 3 sétimos, qualquer fração. Dízima periódica, 0,25, 25, 25 infinitamente. Outro exemplo, nós poderíamos ter aqui o raiz de 2, que é irracional. Então, assim, todos aqueles outros conjuntos juntos formam os reais. Tá? É bem simples aí essa parte. Não tem muito assim. Então, basicamente, o que a gente pensa? Os reais são todos os números que a gente estuda. Tem ainda um outro conjuntinho que fica fora dele, mas isso aí provavelmente vocês nunca vão ouvir falar. Bom, que são os números complexos, representados pela letra C. Isso aí vocês nunca vão ouvir falar. Então, os reais são todo e qualquer número, tá? Que a gente estuda. Certo? Tem alguém copiando ainda? Sim, não? E aí, turma, tem alguém copiando? Posso dar sequência? Sinalizem aí para mim. Não posso dar sequência? Ok, vou esperar mais um pouquinho. Ah, tá, eu posso? Beleza, vamos para frente. Vamos lá. Então, olha só. Agora, a gente pode representar, né, o conjunto dos reais com esse diagrama. A gente carregou esse diagrama desde o início. Desde os naturais, a gente vem vendo esse diagrama, né? De pouco em pouco, esse diagrama vem crescendo. Agora, né, a gente completou o diagrama. Finalmente, a gente completou o diagrama, porque acabou essa ideia de números, de conjuntos numéricos. Né? A relação estabelecida nessa imagem aí é de inclusão. Né? O que isso significa? Um conjunto está incluído no outro, um conjunto está dentro do outro. Né? Então, olha só. Ali no meio, a gente tem os naturais, que é 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Os números mais simples, o zero e os positivos. Não tem vírgula nem nada disso, não tem fração. Aumentando um pouco, no caso aquele verde ali, nós temos o z, que daí já inclui os negativos. -1, -2, -3 e assim por diante. Por que está um dentro do outro? Porque dentro dos inteiros tem os naturais. 0, 1, 2, 3 também é natural. Né? E também é inteiro. Então está ali dentro. Ampliando mais um pouco aí em roxo, nós temos os racionais, que tem os inteiros, tem os naturais e tem uma certa inclusão, como eu falei. Tem aí, por exemplo, frações, né? 1/4, 3 sétimos, que é 3 sétimos. Nós temos ainda aí dízimas periódicas, né? 0,333 infinitamente. Nós temos aí, por exemplo, 0,2525 infinitamente, dízimas periódicas. Números com vírgula, que nunca acabam, e a gente sabe o que se repete após a vírgula. O que mais a gente tem ainda? Só isso, né? Frações, dízimas, números com vírgula simples, tá? Por exemplo, 1,5. Acabou, né? 7,2. Acabou. Só isso, tá? Números simples com vírgula a gente tem aqui também. Agora, separado, é isso que eu quero que vocês notem bem aí com atenção. Separado, nós temos os irracionais. Por quê? Ou um número é racional ou um número é irracional. Ele nunca vai ser os dois. Tá? Ele nunca pode ser os dois. Então, não tem como a gente pegar um número natural e falar que ele também é irracional. Assim como não tem como pegar um inteiro e falar que ele é irracional. Não tem como. Ou é racional ou é irracional. Não tem outra possibilidade. Exemplos de irracionais. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, ou qualquer número assim, 7,
1, 4, 3, 7, 3, 5 e por aí vai. A gente não sabe o que se repete aí após a vírgula, não tem nem como saber, certo? Esses são os números irracionais. E aí juntou tudo isso aí, né? Racionais com irracionais, a gente chegou nos reais, que era o que a gente queria. Só juntou todos os números, não tem nenhuma adição. Certo? Eu vou dar um tempinho aí, que eu sei que vocês vão querer fazer esse desenho aí. Sei que vocês vão querer fazer, tá? Façam esse desenho, ele é importante. Eu vou deixar o que está escrito aí para vocês já escreverem também, porque são os exemplos de cada conjunto. Vou melhorar ali aquele 033, que nem eu estou entendendo. E eu vou tomar uma água e aí eu já volto. Tá? Se eu não responder vocês, é porque eu ainda não voltei. Certo, pessoal? Já volto. Pode passar. Pode passar. Voltei, turma. Vocês já terminaram aí? Sim? Beleza. Para frente, então. Propriedades, tá? Propriedades pode ser difícil, pode não ser, né? Depende do que vocês lembram, né? Depende da memória de vocês. Então, a primeira propriedade, certo? Dos números reais é a comutatividade. O que isso significa? Eu coloquei para vocês. A mais B igual a B mais A.
Tá, beleza. O que isso significa? Significa que se eu tenho uma soma entre dois números, tanto faz se eu somar o primeiro com o segundo ou o segundo com o primeiro. Vai dar o mesmo resultado. Exemplo, se eu somar aqui 1 mais 2, é a mesma coisa que eu somar 2 mais 1. Vai dar o mesmo resultado, vai ser 3. Não importa. Tá? Então, é isso que essa primeira propriedade aí garante para a gente. Tá? A comutatividade dos números reais, né? A comutatividade da adição. Ok? Então, olha só. A mais B igual a B mais A. Ou seja, 1 mais 2 igual a 2 mais 1. Isso serve para quaisquer números. Se eu estiver somando, não importa. Se eu somar o primeiro com o segundo com o primeiro. Certo? Segunda propriedade. Associatividade. Né? Agora eu estou somando 3 números. A, B e C. 3 números quaisquer. Essa propriedade diz que tanto faz a forma como a gente vai associar esses dois números. Então, ali no primeiro caso, ó, parênteses está no A e no B, e no segundo caso está no B e no C. Não importa, tá? Vai dar o mesmo resultado. Então, se eu estiver somando aqui, ó, entre parênteses, 1 mais 2, fecha parênteses, aqui fora, mais 3. Isso é a mesma coisa que eu somar 1 mais, abre parênteses, 2 mais 3. Vai dar o mesmo resultado. Que no primeiro caso tem 1 mais 2 é 3. Mais 3 dá 6. Beleza. No segundo caso, eu tenho 2 mais 3 é 5 e mais 1 também é 6. Então, realmente, essa propriedade ela é válida, tá? A associatividade. Não importa a forma como eu associo os meus números, tá? Se eu coloco parênteses antes, no meio, no final, não importa. Se eu estiver somando, tanto faz. Né? Lembrando que isso aqui é estrito para soma, tanto a primeira quanto a segunda, certo? Terceira propriedade, existência de elemento neutro da soma, tá? Especificamente da soma. Então, o que significa isso? Existência de elemento neutro da soma. Eu tenho o número A, né? Que número que é esse? Qualquer número. E eu somo ele com 0. Isso dá o próprio número, certo? Então, qual seria o elemento neutro? O próprio 0, certo? O 0 seria o meu elemento neutro, ok? Então, olha só, um exemplo. Se eu tiver aqui 4 mais 0, isso continua sendo 4, né? Por quê? É isso que diz essa propriedade. Qualquer número que eu somo com 0 vai continuar dando o próprio número. Não vai mudar nada, certo? Então, 0 é o elemento neutro. Propriedade 4. Existência do elemento neutro inverso da soma. Um pouquinho diferente. Estou falando do inverso da soma. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho A mais o menos A igual a 0. Certo? Então, exemplo. 4 mais o menos 4, isso dá 0. Realmente dá 0. Né? Mais com menos aqui no meio, a gente acabou de ver que sinais diferentes é negativo. Então, vou ficar com 4 menos 4, que é igual a 0. Então, essa propriedade é válida. Tá? O que é isso? É um elemento inverso. O que é um elemento inverso? É só trocar o sinal. Né? Se eu tenho 4 positivo, meu elemento inverso é o menos 4. Se eu tenho menos 7, meu elemento inverso é o 7 positivo. Só trocar o sinal. Tá? Elemento inverso é isso. É eu pegar o número que eu estou olhando e trocar o sinal dele. Isso vai ser o inverso. Certo? Então, no 3 a gente tem o elemento neutro da soma, que é o 0. E no 4, o inverso da soma, que é menos o número. Só trocar o sinal dele. Se ele é positivo, ele fica negativo. Se ele é negativo, ele fica positivo. Certo? Posso ir para frente? Ok, vou esperar um pouquinho.
Certo, agora vamos embora então. Próximo, né? Continuar nas propriedades. Agora, nós temos a comutativa, só que não é da adição, agora é a comutativa da multiplicação. Eu estou dizendo que A vezes B é igual a B vezes A. Né? Ou seja, se eu multiplicar o primeiro com o segundo, é a mesma coisa que multiplicar o segundo com o primeiro. Exemplo, né? 1 vezes 2 é igual a 2 vezes 1, certo? Ambas dão 2. Então, não importa a ordem que eu multiplico, vai dar sempre o mesmo resultado. Essa é a comutativa da multiplicação, certo? A outra é a comutativa da adição, né? Tanto faz se eu somo o primeiro com o segundo com o primeiro. Essa é a comutativa da multiplicação. Tanto faz se eu multiplico o primeiro com o segundo com o primeiro. A propriedade 6. Associatividade. De quem? Da multiplicação. A outra é a associatividade da soma, agora é da multiplicação. Então, tenho ali, entre parênteses, A vezes B, fora do parênteses, vezes C. E isso é igual a vezes, dentro do parênteses, B vezes C. O que isso significa, né? Um exemplo, se eu tiver aqui entre parênteses, 1 vezes 2 e fora do parênteses vezes 3, isso vai ser igual a 1 fora do parênteses vezes 2 vezes 3 dentro do parênteses. Aqui no primeiro caso, 1 vezes 2 é 2, vezes 3 é 6. No segundo caso, 2 vezes 3 é 6, vezes 1 continua 6. Então, realmente dá o mesmo resultado, tá? É isso que ele está dizendo. Não importa aonde você vai colocar o parênteses, se é na frente, se é no meio, se é atrás, não tem problema, tá? Esse parênteses pode ficar em qualquer posição que não vai mudar o valor final da multiplicação. É associativo, certo? Propriedade 7, né? Existência de elemento neutro da multiplicação. Tá? Elemento neutro da multiplicação. O outro a gente vê o elemento neutro da soma, que era o número 0. Né? Qualquer número que eu somar com 0 vai continuar dando o próprio número. Agora, eu tenho o elemento neutro da multiplicação, que é 1, tá? Não é 0. Porque se eu multiplicar por 0, vai dar 0. Elemento neutro é um cara que você pega, opera ele, né, com a expressão que a gente tem e não modifica nada. Então, nesse caso do elemento neutro da multiplicação, eu tenho aqui A vezes 1 igual ao próprio A, né? Um exemplo, 4 vezes 1 é igual ao próprio 4, certo? Então, o que eu concluo? Qualquer número que eu multiplicar por 1 vai dar o próprio número. Vai continuar a mesma coisa, não vai mudar nada, certo? Existência de elemento inverso da multiplicação. A gente viu o inverso lá, certo? Da soma, que era só inverter o sinal, certo? Na soma era só inverter o sinal. Aqui a gente escreve quase a mesma coisa. A vezes o menos A igual a 1. Só que esse menos A não é qualquer. Esse menos A é 1 sobre A. Então, qual que é o elemento neutro da multiplicação? 1 sobre o número, certo? Por quê? O neutro da multiplicação, o inverso, desculpa, da multiplicação, eu tenho que multiplicar o número pelo inverso dele e tem que dar 1. Aqui, no caso, é sempre 1. Então, por exemplo, eu tenho ali o 5. E eu tenho que multiplicar ele por um número, que o resultado vai ser 1. Que número é esse? 1 sobre 5. 1 sobre 5. Aí fica 5 dividido por 5 dá 1. Pronto. Achei o inverso. Tá? Então, o inverso é sempre assim. Inverso de 5, 1 sobre 5. Inverso de 10, 1 sobre 10. Inverso de menos 12, 1 sobre o menos 12. É sempre 1 sobre o número, tá? Isso aqui é inverso. Propriedade 9. Distributiva. Essa já é nova, certo? Essa aqui é nova, não tinha nenhuma parecida antes. Distributiva é o quê? A gente tem uma soma dentro de parênteses e uma multiplicação fora. Então, o que eu faço? Eu distribuo, por isso, propriedade distributiva, eu vou distribuir entre a soma. Então, por exemplo, eu tenho aqui A que multiplica B mais C. Então, aqui primeiro eu pego esse A e vou distribuir A vezes B, que dá AB.
e mais daqui, né? O mais da expressão, A vezes o C. Então, tá aqui. Mais AC, certo? Exemplo. Se eu tiver aqui 3 que multiplica 4 mais 5, eu vou fazer essa distributiva. Tá aqui o meu 3. 3 vezes 4 mais, daqui da expressão, 3 vezes o 5. Vai ficar assim, certo? Então, por exemplo, aqui no primeiro caso a gente tem 4 mais 5 é 9. 9 vezes 3, 27, certo? Beleza. Aqui no segundo caso a gente tem 3 vezes 4, 12. Aqui dá 12. 3 vezes 4 de novo, 12. Eu escrevi errado ali. Espera aí. Coloquei 3 vezes 4 duas vezes. Aqui é distributiva, né? Distribuiu aqui primeiro 3 vezes 4 e agora aqui 3 vezes o 5, tá? 3 vezes 5, 15, certo? Então, 12 mais 15 também dá 27. Beleza, vou apagar esse rascunho aí. Então, essa propriedade é real, tá? Distributiva, porque a gente distribui o número que está multiplicando dentro da soma. Tá? A propriedade distributiva. Essa aqui usa bastante. Em geral, sempre está usando aí para fazer quase que qualquer tipo de conta. Próximo. Aqui já entraria alguns exercícios, né? Então, vamos fazer esse primeiro exercício, tá? Eu trouxe 4, deixa eu dar uma olhada, 2, 3, 4 exercícios. Mas não vai dar tempo de fazer tudo hoje, tá? Então, a gente faz esse exercício 1, acredito que não dá tempo de fazer o outro, tá? Então, a gente vai fazer esse exercício 1, aí eu já finalizo a aula para vocês, tá? O pessoal aí do Jardim das Oliveiras já é um pouco tarde, né? É 5h36 aí para vocês, se eu não me engano. Então, vamos fazer esse primeiro exercício, tá? 5 minutinhos. É só para vocês completarem com V ou F, né? Verdadeiro ou falso. E tem 6 assertivas aí, 6 afirmativas. Vocês completam com verdadeiro ou falso, tá? Só isso. Então, eu vou dar 5 minutinhos e aí a gente já resolve junto, tá? Vamos lá. Valendo.